Olá pessoal, mais um vídeo de geometria plana, mais um vídeo da série Congruência de Triângulos. E mais uma questão bem interessante, bem capciosa, uma questão que caiu em uma Olimpíada realizada lá na Polônia em 1992. Só questão antiga, hein? Bem pouquinho antiga. Muito bem, o enunciado diz o seguinte: os segmentos AC e BD intersectam-se no ponto P, de modo que PA é do mesmo tamanho que PD e PB é do mesmo tamanho que PC. Eu já vou fazer o desenho, tá, dessa parte do enunciado. Então temos dois segmentos de reta, o segmento AC e o segmento PD, BD, que se intersectam. Chega, apertei sem querer. Que se intersectam no ponto P. Tá? Então aqui onde se intersectam é o ponto P. Já vamos marcar também essas duas igualdades aqui, tá bom? Da seguinte forma: PA é do mesmo tamanho que PD, então eu marquei com um tracinho, e PB é do mesmo tamanho que PC. Marquei ali com dois tracinhos, beleza? Dando continuidade ao enunciado, é dito o seguinte: seja O o circuncentro do triângulo PAB. O que é o circuncentro de um triângulo? Podemos interpretar de duas maneiras. Uma seria exatamente o centro da circunferência circunscrita ao triângulo. Só para ilustrar, o triângulo em questão é o triângulo PAB, então seria esse triângulo aqui, PAB. Então a gente teria uma circunferência circunscrita a esse triângulo, tá? Imagina aí, depois eu faço ela melhor, tá certo? Só para ter essa imaginação de como seria essa circunferência. E claro, essa circunferência teria que passar por esses três vértices, ok? E aí seria o centro dessa circunferência, beleza? Mas como eu disse, tem duas maneiras de a gente interpretar o circuncentro de um triângulo. A outra maneira seria a seguinte: a outra maneira é o ponto de encontro das mediatrizes de um triângulo. Bem, e se você for uma pessoa curiosa, né, caso você não saiba o que é uma mediatriz, aí eu vou mostrar agora, ok? A mediatriz de um triângulo, o triângulo tem três mediatrizes, tá? E a mediatriz é um segmento perpendicular ao lado do triângulo, passando pelo seu ponto médio. E aí, onde elas se encontram, vai ser exatamente o circuncentro do triângulo. Também vou dar uma caprichada, que foi só para ter uma ideia. E por ser mediatriz, passa pelo ponto médio, não confundir com mediana, tá? E forma 90 graus, ok? Ok? Então são as duas maneiras da gente determinar o que seja o circuncentro de um triângulo. Como já falei, a primeira é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo, ou seja, a circunferência está pelo lado de fora, passando pelos vértices do triângulo, beleza? E aí seria o centro, que é a mesma coisa, tá certo? Sendo que, dito com outras palavras, o ponto de encontro das mediatrizes de um triângulo. E a gente precisa saber o que é mediatriz, né? São os segmentos perpendiculares aos lados dos triângulos, passando pelos pontos médios. Eu vou seguir essa segunda maneira aqui, tá bom? Então, deixa eu desenhar aqui. Entre B e P, o ponto médio é aqui. Vou chamar esse ponto médio de M,
tá? E aí, passando por ele de maneira perpendicular, formando 90 graus, temos uma primeira mediatriz, tá? Entre P e A, temos o ponto médio aqui, e passando por ele de maneira perpendicular, temos a outra mediatriz. Se é perpendicular, forma 90 graus, né? E aí, nós poderíamos fazer o mesmo com o terceiro lado. A propósito, deixa eu colocar uma letrinha aqui também. Digamos que aqui é N, o ponto médio de P e A, ok? E aí poderíamos fazer o mesmo aqui, pegando o ponto médio do segmento AB, traçando a mediatriz, e aí nós teríamos a terceira mediatriz, elas se encontram ali no meio. Eu não preciso dessa última não, beleza? Então aqui, segundo o enunciado, esse ponto onde as mediatrizes se encontram é o circuncentro do triângulo. O enunciado chamou de O. Então vamos seguir o enunciado e dizer que esse ponto aqui é o ponto O. Agora, finalmente, queremos provar o quê? Que as retas OP e CD são perpendiculares. Vamos lá. A reta OP é essa reta aqui, ó. Certo? Já vou prolongar ela aqui até lá na frente. Já fiz essa reta aí grandona assim, porque está dizendo que ela é perpendicular com CD, né? É o que a gente quer provar, que elas são perpendiculares. Vou chamar esse ângulo aqui, ó, de ângulo X. Claro, poderia ser esse aqui de cima também, tá? Porque o que nós queremos é mostrar que ele é 90 graus. Vou escrever aqui, tá? Queremos mostrar que X é 90 graus. E para mostrar isso, vamos fazer o seguinte. Inicialmente, observe que o triângulo APB é congruente ao triângulo DPC, tá? Por que eles são congruentes? Vou explicar agora. Ora, esses dois triângulos, APB e DPC, são congruentes, tá? São congruentes por causa do caso lado, ângulo, lado. Porque esse triângulo APB tem esse lado de uma marcação, da mesma forma que o outro triângulo também tem esse mesmo lado. Esse ângulo aqui eu vou escrever, mas já afirmo, ele é oposto pelo vértice, já que AC e BD se cruzam nesse ponto. Então esses ângulos são congruentes porque são opostos pelo vértice. E aqui PC é igual a PB, beleza? Então vou registrar isso ali. Vamos lá. AP é do mesmo tamanho que PD. O ângulo APB é igual ao ângulo DPC, porque eles são ângulos opostos pelo vértice OPV. Vou até marcar eles aqui, ó. Esse ângulo é exatamente igual a esse. São ângulos opostos pelo vértice, tá? Muito bem. E BP é do mesmo tamanho que PC. Muito bem. O fato desses triângulos serem congruentes me faz poder afirmar que esse ângulo A aqui, ó, oposto ao lado que tem a marcação de 2, é exatamente igual a esse ângulo D oposto ao lado que tem a marcação de 2 ali no outro triângulo, ok? E aí, observe também que se eu chamar esse ponto aqui de Q, só para poder registrar direitinho, tá? Note que esse ângulo aqui também é oposto pelo vértice com esse ângulo aqui, ó. Certo? Porque a gente tem o segmento PD, tá? Ele é cortado pelo segmento OK, determinando esses dois ângulos opostos pelo vértice, ok? Agora perceba que para terminar a questão,
Basta eu mostrar que esse ângulo aqui, o ângulo D, ele é do mesmo tamanho que esse ângulo aqui, ó. Se eu conseguir mostrar isso, quer dizer que esse ângulo é igual a esse, o ângulo D seria igual a esse, e aí restaria que x teria que ser igual a 90 graus, ok? Muito bem. Sendo que, como vou fazer isso? Olha, aqui, uma coisa curiosa. Tipo, eu já sei uma estratégia assim, é como se eu estivesse vendo, acompanha a analogia. Tivesse aqui do meu lado uma bazuca para dar um tiro assim nessa questão e explodir tudo, ou seja, resolver a questão de imediato, tá? Então eu já tenho essa arma para acabar com a questão. Mas aí eu poderia ficar tentando maneiras de tentar mostrar que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. E enfim, poderia gastar aqui um mau tempão fazendo isso. Como eu já estou com essa bazuca aqui do lado, eu vou dar um tiro com essa bazuca. Como assim, professor? Não entendi. E aí eu vou mostrar, vou chegar nesse objetivo, tá? Usando esse artifício que depois, se você ficar curioso, aí você vai me perguntar, professor, mas por que esse artifício é verdadeiro? Aí eu vou e gravo um vídeo mostrando isso, tá bom? Vamos lá, vamos então dar esse tiro de bazuca para encerrar logo essa questão aqui. Vamos fazer o seguinte. Lembra que O é circuncentro do triângulo APB? Então, de O até B, de O até B é raio, tá? Vou colocar aqui o Rzinho de raio. Da mesma forma, de O até P também é raio, beleza? Raio de que? Lembre, O é circuncentro do triângulo. Então existe uma circunferência, que eu findei não desenhando ela, tá? Que passa pelos vértices B, A e P. E aí O, B é raio e OR é raio, ok? E daí o triângulo OPB é um triângulo isósceles, porque tem dois lados iguais. Logo, esse ângulo aqui, ó, é igual a esse, certo? Alguma dúvida até aí? Talvez essa dúvida seja, professor, que tiro de bazuca é esse? Calma, o tiro de bazuca vem agora. Observe que o ângulo BOP é um ângulo central, tá? Da mesma forma, não da mesma forma, mas também observe que o ângulo BAP é um ângulo inscrito na circunferência, ou seja, o ângulo A está aqui na circunferência, e ambos esses dois ângulos possuem esse mesmo arco que vai de B até P. Então existe uma relação, que é o meu tiro de bazuca aqui, em que a gente pode afirmar o seguinte: como BOP é um ângulo central e BAP é um ângulo inscrito, então o ângulo BOP ele é igual a 2 vezes o ângulo BAP. Ou seja, gente, o que eu estou querendo dizer é, com esse tiro de bazuca, nós já sabemos esse ângulo aqui. Vamos dizer que esse ângulo seja Y, tá? Muito bem. Então, esse ângulo BOP é um ângulo 2Y. E aqui, então, vai ser Y. E esse outro ângulo aqui também vai ser Y. Nossa, como ficou pequenininho. Vou puxar para cá, tá? Para dizer que é Y. Entendeu isso? É ou não é um tiro de bazuca? Porque, ó, consegui mostrar que esse ângulo é igual a esse. Mais precisamente, consegui mostrar que esse ângulo aqui, que também é Y, igual a esse, ó. Consegui mostrar que esse ângulo aqui, Y,
é igual a esse ângulo aqui, y. Logo, podemos agora afirmar, só para ser mais rigoroso, deixa eu apontar os triângulos PQ e D e os triângulos POM, eles possuem os mesmos ângulos. Não estou dizendo que eles são congruentes, tá? O que eu estou dizendo é que eles possuem os mesmos ângulos. O triângulo PQD possui esse ângulo aqui, que é o ângulo Y, da mesma forma que o triângulo POM também possui o ângulo Y, que é esse aqui, ó. Beleza? O triângulo PQD, esse triângulo do lado direito, possui esse ângulo aqui, podíamos chamar esse ângulo de Z. E ele é oposto pelo vértice com esse ângulo aqui, que também seria Z. Portanto, o ângulo X tem que ser igual a 90 graus. Ok? X igual a 90 graus. Não é uma questão fácil, beleza? E para resolver ela, eu dei um tiro de bazuca, né? Foi assim que eu me referi, a analogia. Muito bem. Se você quiser a explicação desse tiro de bazuca aí você posta aí nos comentários. Se você não tiver dúvidas, até a nossa próxima aula.